Os desafios da cooperação Sul-Sul. A cooperação Sul-Sul é o processo de diplomacia política e também de troca econômica, científica, tecnológica, cultural e de outras áreas entre países em desenvolvimento. Os países do Sul global incluem países da África, América Latina, Caribe, Ásia e Oceania. Ela surgiu em primeiro momento durante a Guerra Fria, com o objetivo de acelerar a descolonização e garantir a dissociação ou não alinhamento dos países periféricos em relação às potências da época, garantindo soberania e autonomia desses povos. Como forma de se opor contra a bipolaridade, a Conferência de Bandung é realizada com representantes de países africanos e asiáticos que se reúnem para acordar sobre a luta contra o colonialismo, o racismo e garantir assim a liberdade dos estados de se posicionar durante a guerra. Capitalismo Estados Unidos versus socialismo União Soviética. E dessa forma, evitar os sistemas de alianças que levou à Segunda Guerra. Essa conferência é a primeira estratégia dos países periféricos frente ao cenário global. Em 61, surge o movimento dos não alinhados fundamentado nas ideias da Conferência de Bandung, influenciando assim na política externa de países como Ásia, África e América Latina. Essa dominação indireta de países desenvolvidos em cima dos países recém-independentes dificultou a autonomia no desenvolvimento. Depois da conferência, os países subdesenvolvidos seguiram pressionando em busca de se inserir de forma mais justa dentro do sistema internacional econômico. Em 1964, surge a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento e o G77, simbolizando o peso político que esses países passam a ter na agência da ONU. Em 1970, acontece a Conferência de Lusaka, onde surge o princípio da autossuficiência coletiva, o qual, de forma breve, dá a ideia de que os países subdesenvolvidos seriam mais responsáveis pelos seus próprios desenvolvimentos. Segundo Bruno Pino, em Evolução Histórica da Cooperação Sul-Sul, isso traria maior controle de seus recursos naturais, busca do desenvolvimento científico e tecnológico próprio, melhorias em seus sistemas educacionais, assim como medidas externas, como maior cooperação econômica e técnica entre esses países, associações, incrementos de intercâmbio comercial, entre outros. Logo, não seria necessário a generosidade dos países ricos para que seja ajustado o sistema internacional. Em 1973, a Conferência de Argel acontece com o intuito de debater problemas concernentes ao comércio de matérias-primas e ao desenvolvimento. Porém, em 1978, com a Conferência de Buenos Aires, pela primeira vez é utilizado o termo cooperação Sul-Sul, e assim a ONU institucionaliza essa cooperação suplementar da Assembleia Geral da ONU de caráter normativo, que serviu para organizar e promover as práticas dessa cooperação. O fim da Guerra Fria gera alguns desafios para a cooperação Sul-Sul, já que esses países eram muito influenciados pelas duas grandes potências. Por causa do declínio da União Soviética, além de perder o alicerce da cooperação socialista, os americanos perdem o interesse em ajudar internacionalmente, já que eles ajudavam só por causa do risco dos países se influenciarem pelo bloco socialista. Com esse risco não existindo mais, eles já não têm mais por que auxiliar. Além disso, muitos dos países promotores da cooperação se viram em crises de dívida externa e sob pressão do FMI para ajustar sua economia, então todos estavam centrados em assuntos internos. Por isso, foi necessário mudar a estratégia. Assim, eles passam de uma estratégia de não alinhamento para uma estratégia de promoção à multipolaridade, que visa a luta dos emergentes para se consolidarem como polos importantes, contrapondo a unipolaridade centrada na hegemonia liberal norte-americana. Então, pode-se dizer que no século XXI, a cooperação Sul-Sul é reorganizada. Surgem alianças menores, como o G20, voltadas para interesses setoriais, e alguns acordos que ligam os países mais destacados do Sul, como o BRICS, para tentar evitar a competição entre países semiperiféricos. E com isso vem o reconhecimento das diferenças entre esses países, não só no modelo de desenvolvimento e cultura, mas também na capacidade de poder e materiais, trazendo uma noção de responsabilidade diferenciada que cada um teria e uma aceitação da superioridade dos países promotores nesse processo, o que contribui também para que os países periféricos passassem a associar a multipolaridade a um projeto das potências emergentes, que é mais benéfico aos países marginalizados.
Resumindo, de 1950 a 1970, as estratégias dos países de terceiro mundo, como eles eram conhecidos, são uma resposta à estrutura internacional da época. E isso leva a uma reação sistêmica por parte dos países do centro durante 1980 e 1990, trazendo a necessidade da reestruturação e aprimoramento da cooperação entre o Sul Global, agora conhecido como Sul Global, no século XXI. Por que a cooperação é importante? Como a Júlia havia dito, é uma forma de troca de conhecimentos e experiências por meio de projetos e iniciativas que ajudam a resolver problemas específicos nos países do Sul, como, por exemplo, o apoio de Cuba na luta contra o Ebola na África Ocidental, a experiência do Chile para os países do Caribe sobre rotulagem de produtos como uma medida para acabar com a obesidade, e a troca de expertise entre o Peru, produtor histórico de algodão, e o setor de telecomunicação do Brasil. Por falar no Brasil, é importante frisar que ele investe numa troca de experiência técnica da cooperação e na transferência de tecnologia, principalmente com a América Latina e países da África lusófona, por meio de órgãos do governo e empresas estatais brasileiras, como o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, a Fiocruz e até instituições privadas como o Senai. Bom, e o que está acontecendo atualmente com a cooperação Sul-Sul na América Latina e o Caribe? De certa forma, ela passa por uma crise de ansiedade com patrocínios opostos aos que foram propostos pelo próprio Domingues há alguns anos. A identidade da cooperação Sul-Sul na região, na primeira década do século XXI, foi marcada por uma forte característica e vontade pós-neoliberal, com uma tentativa de superação aos modelos de regionalismo abertos e recuperação da soberania econômica e política, ocasionando, juntamente, uma transformação na relação Sul-Sul, que levaram a uma redução considerável na pobreza e maior estabilidade econômica e política. Em uma tentativa de compreender a solidariedade de uma forma diferente da tradicional, com a questão da crise de identidade, essas intenções esperançosas de mudança, que teriam sido bandeira para diferentes mecanismos regionais, são removidas, já que após a euforia do primeiro milênio, encontramos uma cooperação Sul-Sul em fase de crise e estagnação. Em um cenário de crise atual, a situação da cooperação Sul-Sul na América Latina e Caribe aparenta estar passando por uma profunda crise multidimensional, diante de seu complexo cenário na esfera econômica e política, que são os efeitos da crise econômica mundial, que tem como principal causa a pandemia de Covid-19, onde países em desenvolvimento foram diretamente afetados, deixando junto a isto uma clara evidência de estagnação do processo político, social e econômico. Diversas problemáticas internas foram expostas, como integração regional, que reflete diretamente na integração da saúde pública, questão essa que deveria ser de suma importância no cenário atual, o que levou a uma reconfiguração de elementos que nos anos anteriores socializavam a dinâmica para o desenvolvimento, gerando uma forte queda em crescimento, colocando as regiões em questões de incertezas. Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia, a cooperação Sul-Sul é considerada imprescindível para a frente da luta contra o Covid, colocada como exemplo, inclusive, em colaboração horizontal entre países. O Fundo de Popularização das Nações Unidas também segue apoiando países na elaboração de soluções originadas no Sul e para o Sul global. Como exemplo, o projeto que vem apoiando países africanos em parceria com o Senegal e Cabo Verde, os Centros de Referência em Censos com coleta eletrônica de dados, que tem como objetivo a modernização estatística para a realização de censos e pesquisas. A dependência que a América Latina e o Caribe têm dos Estados Unidos e da China, e também como isso reflete na estagnação da cooperação Sul-Sul. O forte vínculo que alguns países latino-americanos possuem com os Estados Unidos e outros com a China pode condicionar o crescimento de suas economias a curto e longo prazo. Entretanto, toda essa questão depende do comportamento de ambos. Com estudos de macroeconomia, podemos compreender que a cooperação Sul-Sul também passa por sua própria crise de identidade, derivada da fragmentação das organizações de integração regional.
junto à maior presença da China e Estados Unidos, que possuem uma forma de estabelecer novos acordos comerciais e apontam para uma nova globalização. Podemos classificar que, diante de alguns acordos, México, América Central e Caribe poderiam se beneficiar em um cenário de maior crescimento dos Estados Unidos e menor da China, enquanto países da América do Sul estão mais expostos em caso de impacto negativo da China e se beneficiariam menos em um alto crescimento dos Estados Unidos. Entretanto, nota-se uma mudança diferente no contexto de crise multidimensional do capitalismo e seu deslocamento, colocando mais uma vez uma fase de estagnação a estes países, que deixaram por estagnar também abordagens importantes de suas regiões, suas próprias necessidades sociais, econômicas e políticas, que deveriam estar em uma lógica de Estado, sociedade e mercado sendo reconstruídos e revitalizados. Boa noite a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro e os desafios para a cooperação Sul-Sul na América Latina e Caribe. Nós já vimos um pouquinho sobre a história dessa cooperação, sobre como começou e sobre como a cooperação Sul-Sul é impactada aqui na América Latina e o Caribe, sobretudo pela participação, a forte participação dos dois grandes players internacionais, que são os Estados Unidos e a China, dentro da economia e até às vezes também do sistema político desses países. Passando um pouquinho sobre o passado glorioso da cooperação Sul-Sul na América Latina e o Caribe, que foi os anos 90 e o início dos anos 2000, nós passamos por um período de crise que se divide em dois ramos dessa crise, né? A crise política e a crise econômica. A primeira é desencadeada a primeira crise política é desencadeada pela crise econômica de 2008. Quando ocorre a crise de 2008, os países da América Latina e Caribe, principalmente os países do subcontinente da América do Sul, que são grandes exportadores de commodities para o mundo, sofrem muito com a depreciação das commodities, com o preço das commodities indo para baixo, como foi o caso do petróleo, por exemplo, que é o produto, que é um grande produto de exportação da Venezuela, por exemplo, e de alguns outros países aqui da América Latina e o Caribe. Essa crise de 2008, que foi uma crise essencialmente econômica, desencadeou algumas crises políticas dentro do continente. Essas crises políticas, elas se estenderam e elas não pararam a partir daí. Então, sucessivos problemas com golpes dentro da democracia, problemas com seus sistemas eleitorais, problemas internos muito relutantes assim, em serem resolvidos, problemas com corrupção. Então, essas crises políticas e a crise econômica de 2008 desencadeou um enfraquecimento da cooperação Sul-Sul. Como nós vimos, essa cooperação ela necessita de uma grande união. Como as meninas já falaram antes de mim, a gente precisa de uma união entre esses países e principalmente entre os grandes players da cooperação Sul-Sul, Brasil, Chile, Argentina, México, para que essa cooperação avance, para que eles puxem esse barco. E se esses países eles estiverem mergulhados em crises e incertezas políticas e econômicas, essa cooperação ela ficará prejudicada. Bom, essas crises elas todas se resumiram em uma grande crise, que é a crise do Covid. Agora, então, todos os países trombaram com a pandemia, né? Isso no mundo todo, não foi só na América Latina e o Caribe, mas as consequências para a cooperação Sul-Sul em decorrência da pandemia, elas são complicadas, né? Então, nós temos um futuro, um cenário de incerteza. Nós vemos hoje um cenário de crise e o futuro ele é um cenário de incerteza, diferente dos grandes blocos econômicos ocidentais, como, por exemplo, a OCDE e os bancos, os grupos europeus, por exemplo, que já projetam grandes crescimentos econômicos, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e a China. Eles projetam recuperação gigantesca e muito acelerada na sequência da pandemia, diferente dos países da América do Sul, da cooperação Sul-Sul, né? Que envolve aí a América do Sul e o Caribe, né? Toda a região do Caribe, América Central, que se resume em um grande conceito cultural chamado América Latina. Isso desencadeou dentro da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, uma série de ações, né? Então a CEPAL ela começou a produzir alguns documentos orientando os países a importância de se voltarem uns para os outros, porque como já foi falado, o impacto da China e dos Estados Unidos dentro desses países é muito grande.
para você ter uma ideia, é o único país, segundo dados do Banco Mundial, que consegue ainda trocar em nível de primeiro parceiro comercial com os países da América Latina e o Caribe é o Brasil. Então, assim, o Brasil é o único país que consegue trocar, por exemplo, com a Argentina e ser o principal parceiro econômico da Argentina, sendo às vezes ultrapassado pela China. A mesma coisa acontece com o Chile, por exemplo. O Brasil ele é o principal parceiro comercial do Chile, mas também está sendo ameaçado aí Estados Unidos e China. Então, o Brasil ele é o único desses países. E a CEPAL, ela orienta através aí, e quem está encabeçando isso dentro da CEPAL é a sua secretária executiva, a Alicia Barbacena, que os países da América Latina e o Caribe voltem a compartilhar, a trocar dólares entre eles, né? Então, assim, começar a voltar a trocar as importações e as exportações, focando mais dentro do que tão fora, né? A gente sabe que nós somos, dentro da América Latina e Caribe, extremamente dependentes dos dólares que vêm das exportações para a China, por exemplo. Dentro do Brasil, 1/3 dos dólares que entram dentro da balança comercial brasileira vem da China. Toda, quase assim, a produção de commodity tem escoamento para a China. No Brasil, 1/3 da produção de soja também escoa para a China. E isso se reflete em todos os países, como o Chile, que é grande produtor de cobre, e os outros países também da América Latina e o Caribe. Então, a Alicia Barbacena, que é a secretária executiva da CEPAL, ela emitiu alguns comunicados e ela vem orientando, é uma das grandes figuras desse cenário que vem orientando um futuro, né? Vem movendo para um futuro da cooperação Sul-Sul, incentivando. Porque, segundo Lobruto e Gonzalez, a cooperação Sul-Sul ela tende a ficar prejudicada no cenário pós-crise, porque os países eles vão começar a olhar dentro desse cenário de crise, e a maioria dos países são democracia e precisam responder ao povo, porque existem as eleições e os poderes são trocados, esses países eles precisam responder ao seu povo, então eles vão começar a olhar muito mais para as necessidades internas e algumas pequenas possibilidades externas para projetar o seu próprio país. E isso fere o grande princípio da cooperação Sul-Sul, que na verdade não é uma cooperação baseada em apenas os interesses, né, e os melhores interesses, como é o sistema viciado de ajuda tradicional ocidental, mas sim um interesse em um desenvolvimento. Então, os países do sul global se ajudando, na América Latina e o Caribe, se ajudando entre si para que possam desenvolver, que possam trocar comercialmente e assim construir uma comunidade forte na América Latina e o Caribe. Bom, a Alicia Barbacena, ela recentemente emitiu alguns pareceres, né, e que dá um pouquinho de luz, vou abrir aspas para ela. Ela diz o seguinte: é urgente revigorar a integração regional para apoiar a recuperação pós-pandemia. É necessário uma maior convergência entre os diferentes mecanismos de integração para superar a fragmentação do mercado regional e apoiar uma recuperação sustentável e inclusiva. Aí eu faço parênteses na fala dela, porque a cooperação Sul-Sul, segundo Domingues, Lobruto e Gutierrez Gonzalez, ela é pautada nesse desenvolvimento igual. Exatamente igual nunca vai ser, mas que não fique muito para trás, como o sistema de ajuda internacional ocidental, o OCDE, o Banco Mundial, o FMI, eles fazem. Para alguns países muito, para outros só um pouquinho. Então, a cooperação Sul-Sul tem no seu coração a ideia de desenvolver de forma mais igual possível, não deixando pouco para trás, né? Então, continuando, a Alicia Barbacena insiste. É necessário, então, uma convergência entre os mecanismos de integração para superar a fragmentação e apoiar essa recuperação inclusiva. É fundamental também impulsionar a participação das mulheres trabalhadoras e empreendedoras em setores dinamizadores e nas cadeias produtivas regionais para uma recuperação transformadora com igualdade de gênero e sustentabilidade. Por isso a CEPAL ela insiste, ela vai continuar dizendo que é necessário que os países da América Latina e o Caribe eles voltem-se uns para os outros e façam a cooperação da forma correta, que não haja apenas o interesse tradicional daquela ajuda que você vai ajudar, mas você quer que o outro fique em dívida com você, como é feito no sistema tradicional de ajuda. Então, eles insistem nisso. Continuando, aspas para a Alicia, é urgente revigorar a integração regional para apoiar a recuperação pós-pandemia. Então, ela conclui aqui que é necessário a gente voltar, os países da América Latina e o Caribe voltarem a cooperar e buscarem essa convergência. Isso parte necessariamente
de alguns países, dentre eles o Brasil, a Argentina, o Chile, o México, que são algumas das grandes economias dessa cooperação sul-sul na América Latina. Então é necessário que esses países eles voltem a olhar para a cooperação, o que atualmente, olhando as notícias e vendo o que se dá no jogo, no tabuleiro internacional, é um pouco difícil. A Argentina hoje passa por um problema gigantesco com a sua economia, é hoje o país com a maior inflação da América do Sul, com exceção da Venezuela, né, que já passou da tampa. O Brasil vive um período de dificuldade econômica também muito alta. É uma das moedas, tem a sua moeda, o real, como uma das moedas que mais desvaloriza dia a dia, só perde para a lira turca, por exemplo. Então, o Brasil e a Argentina são países que estão mergulhados em alguns problemas, não é diferente dos outros, cada um com os seus problemas e olhando para si, e deixando um pouquinho da cooperação sul-sul de lado. Muito obrigado, boa noite.